Vocês têm visto nas reuniões de jovens uma série de palavras que foram faladas na última conferência, e hoje foi pedido para eu fazer a palavra conclusiva em cima da palavra que o Miguel deu de fechamento da conferência, né? Cujo título era O Maior Poder do Universo. Então é uma palavra que não é fácil de ser falada, mas vamos lá, né? Vamos fazer o melhor que der. Aleluia. Primeira coisa que vocês já viram nessas palavras é que nessa era Satanás tem utilizado basicamente 5 ferramentas, 5 armas contra os filhos de Deus. A primeira grande arma é o pecado. Segunda grande arma é o mundo. Terceira, apatia espiritual. Quarta, insatisfação. E quinta, a incredulidade. Quando foi falado sobre o pecado, a grande pergunta a ser respondida é: o que é pecado? É um mistério, né? Tanta coisa que para um é pecado, para outro não é. Então, esse é o primeiro conceito que a gente deve ficar bem claro sobre ele, e que pecado é ofender a Deus. Então, por exemplo, existem coisas que me ofendem, existem coisas que não me ofendem. Aquilo que me ofende é um pecado. Então, por exemplo, eu posso pisar no seu pé e fazer de conta que não pisei. Isso é uma ofensa. Mas se eu te pedir desculpa, foi um acidente e você me desculpa. Mas se eu ignorar aquele fato, vira uma ofensa e cria um problema entre nós dois. Então, responder o que é pecado, primeira coisa, é necessário o que Deus diz sobre aquele assunto. Nós temos de conhecer a palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele traz a exposição do que Deus pensa sobre aquele assunto, ou sobre outro assunto, e isso é que define o limite do pecado e do não pecado. Entretanto, quando a gente vai para o nosso viver diário, existe um número imenso na nossa lista de itens que definitivamente não tem respaldo na Bíblia, se é ou se não é pecado. E daí? Daí vem a questão da unção interior. Todos nós que somos salvos, temos essa unção interior. E às vezes você faz algo e perde a unção interior. Então, a unção interior desaparece e aí você tem que se voltar e falar: é algo que ofendeu a Deus. Mas nós precisamos de ter um cuidado. Nós gostamos de leis. Então, aquilo que eu passei pela experiência de que aquele item ofende a Deus, quando eu vejo o outro fazendo, irmão, não faz isso não, que isso é pecado. Mas não está na Bíblia. Ah não, mas Deus falou para mim. Deus tem que falar para o outro também. A nossa relação, ela é individualizada, e as coisas relacionadas com pecados precisam ser discutidas ponto a ponto com Deus. Na prática, o que Deus mais quer é ter comunhão conosco. Por isso, essa distinção entre pecado e não pecado é extremamente tênue, né? Efésios fala de uma coisa, de uma questão, né, que a gente enfrenta ela todo dia. Ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação. O que é palavra torpe? É palavrão. Palavrão é palavra torpe. Mas tem mais alguma outra palavra que é torpe? A Bíblia não dá muito essa explicação. Ela coloca a palavra torpe em oposição à palavra boa para edificação. Então, da minha boca deve sair palavra que é boa para edificação. Nós já comentamos isso no domingo, né? Alguns domingos atrás. Então, o nosso vocabulário de comunicação, ele tem um conjunto aí, não sei, de 3.000, 4.000, 5.000 palavras, não sei quantas são. E dentro desse universo de palavras que faz parte da nossa comunicação na língua portuguesa, existe um conjunto de palavras que eu só uso numa situação, outro conjunto de palavras que eu uso em outra situação. De maneira geral, é claro, separado, linguagem técnica, são linguagens formais, todas elas são palavras boas, e que não teria problema nenhum eu usar uma delas numa reunião da igreja, num compartilhar,
desde que haja decodificação daquela palavra. Então, por exemplo, essa semana, o Esdras, no Alimento Diário, Esdras usou genótipo e fenótipo. É palavra torpe? Não, é uma palavra técnica e trouxe explicação e aplicação dentro do conceito, sem problema nenhum. Entretanto, você sabe, existe um conjunto de palavras que você usa no seu contato com as pessoas do seu relacionamento diário, ou daquele grupo de pessoas que você joga LOL, né? Então, você usa um conjunto de palavras ali que não dá para usar no compartilhar. Então, esse conjunto de palavras que não dá para usar no compartilhar, mesmo com explicação do significado, é melhor que saia do seu vocabulário. Então, o nosso conjunto de palavras que se tornam a nossa expressão, ele tem que ser viável de ser usado na edificação. E na nossa experiência mais prática de ser usado para edificação, eu posso usar essa palavra no meu compartilhar? É melhor não. Então é melhor que não seja usada na hora que eu estou jogando LOL também. Combinado? Então, separar esse conceito de pecado e não pecado é um grande mistério. Para uns, as coisas avançam mais rapidamente, ele ganha um volume de restrição maior. Para outros, acontece muito lentamente. Depende disso. Quanto mais eu ouço falar de Deus, mais refinado se torna o meu falar. Quanto menos eu ouço o que Deus tem a dizer sobre as minhas ações, menos refinados se tornam o meu falar e as minhas ações. Mas esse é um trabalho, é uma obra que Deus tem de realizar em cada um. Então, o limite do pecado e do não pecado é um mistério. E isso precisa de ser bastante trabalhado em nós. À medida que Deus fala, seja pela Bíblia, seja pela unção interior, seja por pessoas que Deus vem e sela aquele falar, ele se torna o falar de Deus. O resultado disso que é, à medida que Deus fala, a minha percepção do que ofende a Deus e do que não ofende a Deus vai se tornando mais claro, mais distinto. Então, vamos imaginar hoje, um rapaz e uma moça começam a namorar. Então, os dois deu aquela percepção e tal, e fecharam o acordo, né? Dia seguinte, ele resolve dar um presente para a moça, ou a moça resolve dar um presente para o rapaz. A chance de acertar é mínima, é ou não é? Porque vocês não conhecem um ao outro. Mas à medida por isso que a gente erra tanto em amigo oculto, porque você não conhece o outro, você não convive com ele. Mas depois que você começa a conviver, você começa a acertar mais nos presentes. Por quê? Porque você conhece o que o outro gosta e o que não gosta. A nossa relação com Deus, à medida que eu conheço Deus, eu tenho uma percepção melhor do que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que Deus não gosta, a Bíblia chama de ações que estão relacionadas com o que Deus não gosta, a Bíblia chama de pecado. E as ações que nós fazemos que estão relacionadas com o que Deus gosta, são atos de justiça. Então, esse é o primeiro grande nó. O pecado é colocado, ele é uma grande arma que Satanás usa para nos derrubar, mas nós precisamos ter essa percepção. Tem coisas que são claras na Bíblia. O que a Bíblia diz, não precisa de ter unção interior para trazer um assunto diferente sobre aquilo. O que está escrito na Bíblia, em toda ela, está ali, está escrito, está definido. Mas o que não está escrito na Bíblia, ou que não está claro no texto bíblico, e que corresponde a muitas questões do nosso viver diário, nós temos a unção interior e temos pessoas que falam por Deus. E à medida que isso vai acontecendo, nós nos tornamos mais íntimos de Deus e ofendemos menos a Deus. Segundo ponto que foi visto é a questão do mundo. O mundo, ele não é necessariamente ruim, mas o mundo, a estratégia dele não é ser mal ou ser bom, como é o caso do pecado. O pecado é algo que você rejeita, ele é um problema, tudo, entendeu que ofende a Deus, a gente vaza e pronto. Mas o mundo é muito legal. Só que Deus não está no mundo.
essa que é a chave, né, de nós entendermos isso. O mundo foi um sistema que foi construído por Satanás para nos afastar do grande encargo de Deus de edificar a sua casa. Então o mundo, ele é um sistema que Satanás pegou e falou para Jesus: olha, se você me adorar, isso é seu. Então, aí o Senhor falou: só ao teu Deus adorarás. Então, o que significa isso? O mundo vem para ocupar o lugar da adoração a Deus. Eu desejo adorar a Deus, Satanás vem e oferta algo. O mundo vai ser seu se você me adorar. Então, todas as vezes que eu cedo a essa arma de Satanás, que é o mundo, eu estou me afastando de Deus pelo fato de que Deus não está no mundo. O mundo é muito abstrato, é um sistema organizado por Satanás, abstrato, bonito e colorido. Por exemplo, eu tenho, serve um almoço, e aí na sua mesa, alguém coloca um guardanapo, todo sujo de ketchup, batom, tal, já foi usado, está amassado, coloca lá. Na hora que você vê aquele guardanapo, esse eu não uso, certo? Então, isso é pecado. Mas coloca na sua mesa um guardanapo inteiramente colorido, com desenhos maravilhosos, asas de borboleta de todas as cores, lindo, deslumbrante. Você fala: não, que guardanapo legal. Eu diria para vocês o seguinte: ele está tão sujo quanto o outro, só que ele está sujo de tinta de maneira organizada, que se torna interessante, atraente, belo, que você seria capaz de: não, nem vou usar esse guardanapo, vou colocar numa tela e colocar na minha parede. É ou não é? Então, isso é o mundo. Ele é tão sujo quanto o pecado, só que ele está organizado e administrado de uma maneira tão fantástica que ele se torna atraente. Mas Deus não está no mundo. Essa é a chave para compreendermos a questão dessa arma de Satanás, que é o mundo. Terceiro ponto: apatia espiritual. Apatia espiritual é uma doença espiritual, e o resultado dela é perda de apetite da palavra de Deus. Perco por completo o desejo de ler a Bíblia, vou na reunião só empurrado. Isso é um sintoma da apatia espiritual. É uma doença e precisa de cura, tá? Insatisfação. Tudo que faz está ruim. Qualquer pessoa que está na frente é um problema. Nós vimos durante os 40 anos do povo de Israel andando pelo deserto, tinha uma turma que chamava de populacho. O que era o populacho? Era uma turma que para eles tudo estava ruim. Na realidade, o populacho era composto quase exclusivamente de não-judeus. São pessoas que viram: opa, o mar abriu, vamos atrás. E foi junto, né? O Hermanoteu estava lá, viu, gente? Hermanoteu. Então, atravessou porque o mar abriu. E chegou do outro lado: uau, comida todo dia caindo do céu, beleza, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas caminhavam sem visão nenhuma, não sabia para onde que estava indo, o que ia fazer, e o peso da liderança espiritual não tinha a menor noção disso. Era uma turma que reclamava de tudo e de todos o tempo inteiro. E usam essa expressão, é usada essa expressão lá no livro do Êxodo, né? Populacho. É uma expressão fantástica, bem característica desse grupo de pessoas. Caminhava sem visão, sem percepção. Todos nós, irmãos, precisamos ter clareza. Na igreja tem liderança. A liderança é espiritual e é Deus que estabeleceu. Então, eu bater de frente com essa liderança é para quebrar a cara. Não para quebrar a cara porque os irmãos vão me pegar no meu pé, mas porque se foi Deus que estabeleceu, se a igreja é de Deus, eu tenho que recuar. Eu posso ir diante de Deus e falar: Senhor, o irmão está fazendo tal coisa, eu não concordo com isso. Mas Ele que estabeleceu, Ele que tira. Essa foi a história de Davi com Saul. Nós temos muito a aprender com a experiência de Davi no seu relacionamento com Saul. É algo maravilhoso.
Se é Deus que estabeleceu, eu não vou pôr a mão. Eu tenho que ir diante de Deus. E o populacho não tem a menor preocupação com isso. Murmura, reclama, fala pelos cotovelos. É a turma da insatisfação. E, por fim, a incredulidade. A incredulidade é um grupo de pessoas que definitivamente não conhece o Deus no qual ele se diz crer. Se eu creio em Deus e eu conheço Deus, é impossível deixar de crer nele. Então a chave do combate à incredulidade é conhecer quem é o Deus a quem sirvo. Se eu conheço o Deus a quem sirvo, não existe porta para a incredulidade. Mas quando eu não tenho um viver de me aproximar e de conhecer a pessoa de Deus, pouco a pouco a incredulidade vai entrando e eu me torno uma pessoa distante de Deus, e aí eu perco todos os parâmetros do que Deus gosta e mergulho no pecado. Então o ciclo é realimentado da incredulidade para o pecado, pelo fato de desconhecer a pessoa de Deus. Pensa o seguinte, se um político faz uma promessa para você, a chance de você acreditar é mínima. Se o político falar para você, olha, fica triste não, vou mandar asfaltar sua rua. Aí você fala, legal, mas você vai comprar uma botina pronta para lama, porque você sabe que não vai asfaltar a rua. Seu pai te fala, olha minha filha, seguinte, eu estou me empenhando e acho que no próximo mês eu vou conseguir comprar um carro para você. Você já começa a comemorar naquela hora. Por quê? Por causa da palavra dele, você já tem aquele carro. É ou não é? Isso é a questão de crer na pessoa, de confiar na pessoa que está falando aquilo, quem faz a promessa. Quem conhece Deus, desfruta de cada uma das promessas desse Deus, porque sabe que se Ele falou, Ele vai cumprir. A incredulidade é resultado disso, de não conhecer a Deus. Então esses foram os 5 pontos, as 5 armas que Satanás usa para nos afastar de Deus. Mas também foi dada uma boa notícia: o maior poder do universo está dentro de você. Isso é fantástico, né? Então nós temos essas armas externamente, mas temos um poder internamente que é maravilhoso. Contar para vocês uma história. Na guerra de independência de Israel, tinha uma cidade, e essa cidade ela tinha um setor judeu e um setor árabe. A delegacia, o forte, todas as dependências militares tinham sido entregues para os árabes pelos ingleses. E os judeus eram poucos e mal armados. Um pequeno grupo de 40 pessoas do grupo que era o Haganah, que era um grupo militar judeu, né, que já estava criado e já lutava já há muito tempo, foi enviado para estar junto deles. Mas depois dos primeiros dias de batalha, eles trabalhando, lutando, tal, eles já estavam ficando, por causa do cerco, sem alimentação e sem munição. Uma equipe fugiu à noite e foi buscar ajuda. Então deram para eles uma arma construída por eles mesmos, né, que eles chamavam de Pequeno Davi. Era um trombolho que tinha a capacidade de lançar cargas de dinamite. Então, eles, depois de ter amedrontado a cidade, de ter feito tudo que podia fazer, tinham mantido apenas as posições. Eles começaram a lançar essas cargas de dinamite e começou a destruir. E coincidiu que naqueles dias deu muita chuva. E aí eles fizeram uma convocação como se fosse uma pessoa de fora, chamou os espiões árabes e falou para eles: olha, eu não sei se vocês sabem, mas vocês já observaram que sempre que tem uma explosão atômica chove?
Aí, eles falaram assim, olha, não estamos querendo dizer nada com isso não, mas essas bombas têm algo de preocupante. Eles saíram dali desesperados, falando da arma secreta que os judeus tinham, e que era uma arma atômica, e que ia eliminar toda a cidade. Os judeus fugiram, os árabes fugiram em massa da cidade, desapareceu toda a população, e eles sem armas reconquistaram aquela cidade. Que é isso, né? Dentro deles, eles tinham, externamente, as armas deles não eram poderosas, mas internamente, eles tinham uma certeza, uma clareza alimentada durante milhares de anos. Cada um daqueles judeus que tinham voltado para Israel, durante gerações, os ancestrais deles, em cada reunião de Páscoa, eles combinavam, no próximo ano vai ser em Jerusalém. Alguns fizeram isso por 3.000 anos, como os iemenitas. Viveram isolados de Israel e sonhando com o retorno por 3.000 anos. Eles foram para lá, na época daquele contato com a rainha de Sabá, era uma região próspera, desenvolveram linhas de comércio, relação e comunidades lá no sul do Iêmen, as regiões montanhosas, e ficaram isolados numa condição precária, medieval, por 3.000 anos. Quando eles foram resgatados, eles não tinham a menor noção de que existia carro, que existia avião, que existia isso, eles só tinham uma promessa. Eles criam que eles seriam retirados lá por asas de águia, e chegou o avião para tirar. E interessante é o seguinte, 3.000 anos sem contato nenhum com a nação de Israel, a maioria deles só falava hebreu, não falava o árabe, que era a língua local, permaneciam nas tradições, o uso do Torá, a leitura do Torá, e andavam em torno dessa promessa. E depois de 3.000 anos, todo mundo desesperado para sair, uma condição precaríssima, chegou o avião, eles chegaram, sentaram debaixo dele, hoje é sábado, não podemos entrar na Grande Águia. Teve que esperar a segunda-feira para sair. Falei, não, já esperamos 3.000 anos, esperar mais um dia não faz diferença. Então, o que é isso, irmãos? Dentro tem um poder inigualável, que é governado por uma visão. Então, é um pouco dessa visão que eu queria falar para vocês hoje, que é capaz de nos libertar dessas 5 armas. Uma arma interior de valor inigualável. João 14, de 16 a 20. João 14, 16 a 20. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em outras palavras, vai estar dentro de vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. 23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O maior poder do universo. Nós falamos hoje de manhã aquele poder, que vocês viram também no alimento diário, que foi capaz de arrancar Jesus de entre os mortos. Ele está dentro de nós. Amém. Maravilhoso. Esse poder está dentro de nós. Senhor Jesus, ainda vamos ver no capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, esse maior poder do universo, ele está dentro de nós. É o próprio Senhor como Espírito, todo inclusivo. O Espírito que contém toda a experiência do Senhor, no seu viver humano, no seu relacionamento com o homem, está na pessoa de Jesus, que está em o Espírito e que está dentro de
cada um de nós que cremos. Aleluia! Efésios capítulo 1 vai falar um pouco mais dessa experiência. Efésios 1, versículos 18 a 23, fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome, referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esses versículos nós lemos, fala o seguinte, fala que há algo que nós precisamos saber. E esse algo que nós precisamos saber é que existe uma esperança no chamamento que Ele fez para cada um de nós. Existe uma esperança enorme. Que esperança que é essa? É uma esperança que está ligada à riqueza da sua glória como herança para cada um de nós. Mas o que é a riqueza da herança da sua glória? Ele fala no 19, é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ou seja, é um poder de dimensões inigualáveis, inimagináveis, que foi colocado dentro de nós, capaz de aniquilar por completo todas aquelas 5 armas do inimigo. É igual o pequeno Davi, né? Pequeno Davi jogava, pum! Poucas cargas, fez desaparecer uma população inteira de árabes daquela região. E foi o caminho para consolidar o ganho da guerra, né? Depois nós temos, e esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então a primeira grande manifestação desse poder que está dentro de nós, foi na ressurreição de Cristo. Nós vimos nessa semana no Alimento Diário, todo o universo parado. Uau! Será que vem? Será que traz a promissória ou não traz? Será que vai ficar lá? Será que vai ficar retido? Quando o Senhor saiu do Hades e trouxe a dívida paga, foi o grande alívio de todo o universo. Uau! Conseguiu! Cristo, depois dessa experiência, foi dado a Ele a maior honra, que está aqui, olha, acima, o qual ressuscitou dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, ao Senhor Jesus, depois dessa experiência de arrancar nossa dívida lá do Hades, de pagar por completo a dívida e vencer o Hades, a Ele foi dada uma posição extremamente elevada, cheia de autoridade e de um poder inigualável. Amém. Aí Ele fala, sabe esse poder? Aí fala assim, sei, é esse que foi dado à igreja, está aqui, olha. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Olha que maravilhoso isso. O que nós queremos fazer vocês entenderem, compreenderem, meus amados jovens, é que todo esse poder do universo, ele está dentro de nós individualmente, mas ele só pode ser exercido em sua plenitude, em sua totalidade, em sua eficácia, coletivamente. Por quê? Vamos voltar de novo para o exército de Israel. A visão que eles tinham da terra, do lugar e da promessa, fazia com que eles agissem como um só corpo.
soldados individuais, por mais treinados, mais habilidosos, mais equipados que sejam, eles vão perder a guerra. A chave da vitória está nesse viver coletivo, nesse grupo de vencedores, agirmos de maneira coletiva, com uma visão de corpo, uma visão de grupo, uma visão inigualável. Então, Efésios está falando isso de maneira muito clara para nós. Temos o grande poder do universo, o maior poder do universo está dentro de nós, mas ele não é para ser exercido individualmente, é para ser exercido em grupo, para ser exercido coletivamente, porque ele foi dado para o exercício coletivo. Por isso que esse texto fala que Cristo foi dado à igreja. Senhor Jesus. Então essa percepção da nossa ação em grupo, ela, por um lado, nos fortalece, por outro lado, cria uma dependência um do outro. Os jovens que já serviram o exército, infelizmente no Brasil, as mulheres não servem exército. Em Israel, elas servem por 2 anos, e naquela época do Exército de Libertação, todas as mulheres, todos os jovens, homens e mulheres, estavam na guerra, faziam parte do exército, com todos os direitos de igualdade, de tudo, não tinha diferença. E hoje, as meninas servem o exército por 2 anos, os meninos servem por 3 anos, e a cada 2 anos, eles fazem uma reciclagem de 1 mês, até completarem 45 anos. Coisa mais linda, o exército de Israel. Eu vi lá um grupo de jovens, rapazes e moças na cidade, lá na região do Muro das Lamentações. O trabalho deles consiste no seguinte: você tem um treinamento militar, mas você tem treinamento na questão dos valores históricos, a religião. Eles têm trabalhos voluntários em creche, tem que fazer isso todo, dentro do treinamento militar, tem um cuidado com outros, cuidado com idosos, cuidado com crianças, deveres cívicos em geral na nação. Eles são treinados e preparados para isso, e preparados para morrer pelo país a qualquer momento. Tem um texto, de um dos livros que a Aninha me emprestou, que eu li recentemente, é o livro Êxodos. E aí mostra, tem um trecho de um grupo, um navio, que estava sendo tirado de um campo de refugiado, com 400 crianças. E esse navio, lá de Chipre, que estava saindo, os ingleses cercaram e mandou descer todo mundo. Aí o líder, que era o líder do Haganá, falou: olha, no fundo do navio, no porão do navio, nós estamos com uma carga de 700 quilos de dinamite. Se vocês entrarem no barco, vai explodir com todo mundo, todas as crianças. Mas você vai ter coragem de matar essas crianças? Falei assim: olha, milhares do nosso povo morreram nos campos de concentração, nas câmeras de gás, sem saber por que estava morrendo. Cada uma dessas crianças sabe por que está morrendo. Então, falta para nós esse senso, de saber para que estamos morrendo. Então nós chegamos aqui nessa visão de corpo, essa visão coletiva, e ela é algo fundamental para nós. Queridos jovens, ainda somos bastante afetados com esse conceito da salvação individualizada e tendo um fim em si mesmo. Deus me salvou, morreu por mim, me livrou dos meus pecados e agora eu sou feliz e vou ter um lugar no céu. Isso está correto? Corretíssimo, mas é insuficiente. Isso não dá visão de corpo, me dá uma visão da minha relação individual com o Senhor e não dá nenhuma percepção de corpo. A maioria de nós tem dificuldade de se identificar como cristão. Ainda temos muita dificuldade de deixar desenvolver em nós uma identidade de grupo. Vamos ver um exemplo entre os crentes. Os adventistas são muito criticados pelos crentes em geral. Eles têm um conceito de grupo tão forte que é capaz de fazer com que numa prova como o Enem você tenha separar um espaço para eles se por um acaso a prova for no sábado. O que é isso? É um senso de coletividade capaz de mexer. Isso vale para todas as nações do mundo inteiro, eles têm esse poder. O que é isso? Senso de coletividade.
quais são os nossos valores de grupo que nos identificam? Na prática, somos uma minoria. Toda minoria que não tem valores muito claros, muito definidos, tende a desaparecer ou ser aculturada. Receber excesso de influências de outra cultura e nunca criar ou perder a identidade. Então, nós como cristãos que vivem a vida da igreja, nós precisamos de ter, ou se não temos, desenvolver a nossa própria identidade e lutar por ela. Essa falta de desenvolvimento de uma identidade pessoal, de uma identidade de grupo, nos faz ser presa fácil diante das armas de Satanás. Porque o maior poder do universo foi colocado dentro de nós individualmente, mas ele é para ser exercido dentro do conceito de grupo. O nosso conceito de grupo precisa ser trabalhado e fortalecido. Vamos ver algumas coisas que existem em nosso viver, que são fatores que nos identificam dentre tantos outros crentes. Por exemplo, a nossa maneira de louvar, ela é diferenciada. Então, nós precisamos, por um lado, ter o nosso exercício do louvor, mas não podemos perder a nossa identidade do louvor nas reuniões. Nós temos uma identidade, e à medida que ela vai sendo perdida, isso é aculturação, mesmo que seja aculturação cristã ao modelo padrão. Número 2, nós temos uma forma bastante peculiar de reunir. Todo o cristianismo, ele recebeu uma herança de forma de reunir, vindo dos missionários americanos, que trouxeram o evangelho aqui no Brasil. A nossa maneira de reunir, ela retoma alguns princípios lá de 1 Coríntios, alguns princípios da palavra. Os irmãos começaram do zero, como por exemplo, mutualidade, o hábito de anotar a mensagem, de ruminar a palavra, de compartilhar, o compartilhar em pequenos grupos. Gente, pouquíssimos grupos cristãos, eu desconheço os que conseguem fazer isso, né? Tem a coragem de colocar o microfone para qualquer um chegar e falar. Isso é um risco, que vocês não imaginam o tamanho disso. Uma vez na reunião, lá no São Francisco, eu vi um rapaz na fila para compartilhar, e eu sabia que ele tinha um problema de demência, e de vez em quando ele ia na reunião. Eu falei para ele, cheguei perto dele na fila, você vai compartilhar o quê? Ele falou assim, não, porque está chegando o dia das mães, eu queria dar parabéns para todas as mães. Eu falei assim, que aqui a gente não comemora isso não, então depois a gente conversa à parte. Saiu da fila, mas é um risco que tem, e se tiver, a gente vai ter que receber e abraçar a pessoa que falou aquilo. Ninguém é louco de fazer uma coisa dessa, mas isso faz parte da nossa identidade, não podemos perder esse item. Outra coisa, nosso ciclo anual de conferências regionais e conferência na instância. Pouca gente consegue pagar uma conta desse tamanho para manter. E é isso que nos faz manter essa percepção de que eu sou parte de algo que é muito maior do que o grupo de irmãos que reúne na minha cidade. Então, eu me sinto em unidade com os irmãos lá de Manaus, com os irmãos lá do Tocantins, com os irmãos lá de Belém, de onde? De Colina, e outra, Carlos Chagas, e outra coisa mais legal ainda, é o item mais importante, por exemplo, quem da área de biologia aí, né? A gente faz mistura de populações diferentes. Então, por exemplo, quando eu crio corredores ecológicos, os bichinhos que estão numa mata, mistura com os que estão isolados em outra mata, e aí melhora a qualidade da descendência deles, porque eu misturo populações diferentes e não fico perpetuando doenças peculiares daquele lugar. Então, misturar irmãos de Belo Horizonte com Bolívia, com Peru, com Argentina, com Sabará, Nova Lima e Birité, puxa, irmãos, faz um bem danado essa mistura de populações. Conhecer gente de lugares tão distintos, de cultura tão distinta, é algo maravilhoso. Graças a Deus. Outra coisa, o exercício da liderança, não por definições e ordenanças, mas por meio da liberação da palavra de Deus. Aprendemos isso com o irmão Dong, aprendemos isso com o irmão Lee,
E estamos vivendo isso com Pedro, Esdras, Miguel e André. A liderança ela é exercida apenas pela palavra. Não existe reuniões de dar direção, faz isso, faz aquilo, proibido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. É uma liderança que a palavra que vai dando a direção. Isso vão ter chamado de palavra profética. Fala a palavra e ela dá a direção para o que devemos fazer. Isso faz parte da nossa identidade. E eu queria dizer para vocês, e eu gostaria de encorajá-los com relação a um item, que é a nossa maior fonte de identificação, o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? É um Evangelho que é capaz de transformar os outros por meio da transformação que ele operou em mim. Então não é um Evangelho que eu falo apenas para as pessoas, é um Evangelho que eu me deixo ser transformado por ele, e essa transformação vai ser capaz de influenciar outros. Essa é a melhor forma de criar uma identificação de grupo. Um grupo de pessoas que exerce a transformação nos outros, naquilo que eles mesmos já foram transformados, que fazem diferença onde nós estamos, por causa de um padrão humano elevado, um padrão humano transformado pelo poder do Evangelho. Então, o Evangelho do Reino é este Evangelho. Ele é capaz de, ele não somente nos regenera, nos livra da nossa condição anterior a crer no Senhor, mas o Evangelho do Reino, ele muda a nossa condição e ele é um processo. Ele faz parte do muito mais que foi a mensagem dessa semana do Alimento Diário. É aquela salvação pela vida. Então, o Evangelho do Reino, nós temos muitas coisas que são referências do nosso viver de grupo e que vale a pena serem consolidadas. Mas esse item, o Evangelho do Reino, é o grande desafio, porque ele não é algo exterior, ele é algo que acontece dentro de cada um de nós, está produzindo metabolicamente uma transformação, e essa pessoa transformada será capaz de introduzir mudanças onde você estiver. Isso é algo maravilhoso. Essa é a nossa melhor fonte de identificação de grupo. Aleluia. Estou acabando. Vamos, Mateus 28, 20. Último versículo de Mateus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos falar juntos essa última expressão de pé? Bem forte. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De novo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem vai estar conosco todos os dias? O maior poder do universo. Jesus é o Senhor.